Boa noite a todos e a paz do Senhor a todos também. Nós estamos felizes por estarmos reunidos mais uma noite para cultuarmos o nosso Deus, para estudarmos também a Sua palavra. Eu gostaria de pedir neste momento que, se você pudesse, ou se você puder, compartilhar o link dessa mensagem com seus amigos, seus vizinhos, colegas, irmãos, familiares, para que todos tenham acesso aí à palavra de Deus, e possam ser edificados nesta noite através da bendita palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração e logo após então entraremos na palavra. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por este dia tão lindo e abençoado que o Senhor nos deu, pela oportunidade que temos de estar novamente reunidos em torno da tua palavra. Ó Deus, prepara agora o nosso coração, nossos ouvidos, para que possamos te ouvir, Senhor. E que através de ouvir, nossa vida seja edificada, que nós possamos aprender um pouco mais para viver melhor, Senhor, para te conhecer melhor, para ter uma vida mais abençoada, uma vida mais plena, uma vida mais abundante, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós estamos no sermão 7 da série Uma Vida Vitoriosa, e nós queremos falar sobre um tema muito pertinente e que tem causado grandes problemas para muitas pessoas, que é o sentimento da culpa do pecado. Por isso nós queremos intitular a mensagem de hoje, Livrando-se do Sentimento da Culpa do Pecado. E para isso nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 32, vamos ler do verso 1 até o verso 7. Salmos 32, versos 1 até o verso 7. Se você tiver aí seu smartphone, seu tablet, seu computador, sua Bíblia, seu pergaminho, abra aí, vamos ler. É possível que há pessoas aí que ainda tenham pergaminho, né? Então... Então diz o Salmo 32. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto eu me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas com cânticos de vitória. Para a introdução, nós vamos começar com a seguinte pergunta: como um cristão deve lidar com sentimentos de culpa em relação a pecados cometidos, quer tenham sido antes ou depois da salvação? De fato, todos nós pecamos, todos nós, em consequência do pecado, sofremos também com a questão da culpa. A culpa é para a alma aquilo que a dor é para o corpo. Se não tivéssemos dor, não saberíamos que algo está errado com o nosso corpo, que algo está nos machucando ou que algo poderia nos levar à morte. Da mesma forma, se não sentíssemos a culpa, a nossa consciência não teria noção do pecado. Nós pecaríamos e nada sentiríamos. Nós faríamos aquilo que é mal,
mas não teríamos um sentimento interior de que aquilo é mal. Por isso a culpa, em certos aspectos, é benéfica, é importante. Então, como eu disse, assim como a dor é para o corpo, a culpa também é para a alma. E sendo assim, então, nós podemos ser agradecidos pelo sentimento de culpa, porque ela nos leva ao verdadeiro arrependimento. Entretanto, as coisas precisam ser bem dosadas, pois pecados não confessados ou um senso de culpa exagerado podem arruinar a vida de uma pessoa. E, consequentemente, então, isso nos privará de viver uma vida abundante. Isso não permitirá que nós tenhamos aquela alegria que Deus quer que nós tenhamos, a alegria da salvação. Portanto, então, vamos estudar esse salmo mais de perto. Em primeiro lugar, amados, qual é o pano de fundo desse salmo? Conforme nos informa a Bíblia hebraica, esse salmo é um salmo de Davi porque aparece lá escrito em hebraico Le David, ou seja, de Davi. E nós não temos maiores informações, mas o Salmo 132 se encaixa de maneira convincente na história de Davi e Batseba. É difícil de acreditar, mas Davi agiu de maneira ardilosa. O doce cantor de Israel agiu impiedosamente. O homem, segundo o coração de Deus, agiu de maneira abominável. E de maneira inútil, então, por aproximadamente 1 ano, tentou esquecer o seu pecado. Tentou ignorar o seu erro. Ele tentou maquiar a sua iniquidade e driblar seu senso de culpa. Mas nada disso adiantou. A situação só piorava. Usando as suas próprias palavras nos versos 3 e 4, nós podemos ver o que realmente ele sentia dentro de si. Ele diz: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu espírito definhou, ou melhor, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. De dia e de noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como a água no calor do verão. A pergunta aqui é: como podemos viver uma vida vitoriosa se os nossos pecados ainda pesam sobre nós? Se eles ainda têm domínio sobre nós? Se eles ainda recaem sobre os nossos ombros? Como nós poderemos viver uma vida abundante se a nossa alma ainda se definha por falta de confissão? Como podemos viver uma vida plena se não sentimos a paz plena que Jesus tem para nos oferecer através do seu perdão?